de espanhol no dia 13 de maio. Hoje nós vamos estudar o presente do indicativo aqui na página 36. Observe a frase seguinte: que tempo expressa passado, presente ou futuro? En la actualidad, un tercio de las personas tiene acceso inadecuado a água fresca, potável e limpia. O verbo destacado está no presente indicativo. Esse tempo em modo verbal é usado para expressar ações que ocorrem no momento da fala, ações habituais no presente, um futuro próximo, fatos considerados universais ou ações passadas. Formação de alguns verbos auxiliares. Esses verbos auxiliares mais comuns são ser, estar e haver. Eles vão estar junto com outros verbos, que serão os verbos principais que estarão no particípio, gerúndio ou infinitivo. O verbo ser: yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, vosotros sois, ellos son. Verbo estar: yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, vosotros estáis, ellos están. Verbo haber: yo he, tú has, él ha, ou então hay. Nosotros hemos, vosotros habéis e ellos han. Verbos irregulares se conjugam incluindo as seguintes terminações no radical do verbo. Vamos ver aqui o verbo preservar, como são as terminações. É muito parecido com o português, né? Eu preservo, tu preservas, ele preserva, nós preservamos, vós preservais e eles preservam. A única diferença está nessa terceira pessoa do plural, que no português termina com M e em espanhol com N. Preservam. O verbo compreender, que em espanhol só tem um E, Não é compreender, é compreender. Eu compreendo, tu compreendes, ele compreende, nosotros compreendemos, vosotros compreendeis e eles compreendem. Observe sempre que está em negrito aí, que são as terminações. Para a terceira conjugação, ele pegou o verbo combatir. Eu não gosto muito dessa explicação com combatir, porque em português é combater e ele é da segunda conjugação. Aí português segunda, espanhol terceira, pode ter a mente da gente pode ficar complicada. Vamos imaginar o verbo partir. Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis e eles partem. Ok? Verbos irregulares são aqueles que, quando conjugados, sofrem mudança no radical. Há diferentes tipos de irregularidade. Vamos dar uma observada. Atenção, essa parte aqui é muito importante. Os verbos do presente indicativo nunca apresentam irregularidade nas pessoas, nosotros e vosotros. Então, nunca, certo? Então, o verbo pode ter a irregularidade de trocar é por é. Isso sempre no radical, O verbo calentar fica caliento, calientas, calienta. Aí quando chega em nós, nosotros calentamos. É errado dizer nosotros calientamos. Então, nosotros calentamos. Vosotros calentais e volta a irregularidade. Ellos calientan. Então, trocando é por é, tem vários outros verbos, como pensar, sentir, entender. Verbos que trocam o por o é, o verbo volar. Volar, que em português é voar. Vuelo, vuelas, vuela, aí bolamos, bolais, e volta a irregularidade, vuelan. Alguns verbos como eles, contar, volver, encontrar e etc. Verbos que trocam i por é, adquirir, o verbo adquirir. Adquiero, adquieres, adquiere, adquirimos, adquiris e adquirem. Verbos que trocam o por o é, o verbo rugar. Eu ruego, tu ruegas, ele ruega, nosotros rugamos, vosotros rugais e eles ruegam. Observe que nosotros e vosotros
ficam como o verbo no infinitivo, JU. Outras irregularidades. Vamos lá ver. Trocando a letra E pela letra I. O verbo medir. Eu mido, tu mides, ele mide, nós outros medimos e assim se vai. Trocando I por Y. Eu tenho o verbo diminuir. Então, destruir, aliás. Verbo destruir. Destruyo, destruyes, destruye, destruímos, destruís e destruem. Observe mais uma vez que nós outros e vosotros, a letra I do verbo original é a que aparece. Verbo que troca C por ZC. Apenas na primeira pessoa, que é o eu, né? Então, traduzir, eu traduzco. Quando for tu, aí não tem esse ZC não. Tu traduzes, ele traduz, nós outros traduzimos, vosotros traduzis, eles traduzem, certo? Produzir, eu produzo, conduzir, eu conduzco. Só na primeira pessoa, eu. Outra troca também que só aparece em eu, G por J. O verbo exigir, que é com G. Então, eu exijo, com rota. Por que, pessoal? Se eu colocasse um G, ficaria exigo. Então, não teria uma pronúncia adequada. Ele faz essa troca aí. Proteger, ao invés de ficar protego, ele faz a troca pela rota, fica protejo. Próxima. Troca de E por I e da letra G por J apenas na primeira pessoa singular. Então, isso aqui é uma dupla irregularidade. Ele tem aquela troca geral, vai trocar E por I, o verbo é elegir com G, certo? Ele troca aí quase todas as pessoas, exceto nós outros e vosotros. E além disso, na primeira pessoa, troca G por J. Elijo. Aí você vê que daí para frente aparece a letra G normal, do verbo elegir. Quando chega em nós outros, tem elegimos, que o verbo original é elegir. Mais uma troca geral de E por I, e na primeira pessoa aparece GU no lugar de G. O verbo é prosseguir, aliás, G no lugar de eu, né? É o contrário do que eu disse. Prosseguir, SE. Então, na primeira pessoa, prossigo. Ok? Prossigas, prossiga. Fica original em nós outros prosseguimos, vocês prosseguis e eles prosseguem. Observe que eu fico só repetindo, nós outros e vosotros, fica o radical original. Alguns verbos também que mudam só na primeira pessoa. Dar, doi, saber, ser, caber, quepo, ver, veu. Tem outros verbos também. Verbos com irregularidade própria. O verbo ir, ele é conjugado totalmente diferente, né? Eu vou, tu vas, ele vai, nós outros vamos, vocês vais e eles vão. Muito parecido com o português também, ele é todo irregular. Exercícios resueltos. Então, resueltos quer dizer resolvido. Mesmo assim, vocês leiam o texto, leiam a explicação, certo? Porque vai ajudar nos próximos exercícios. Exercício de classe. Claro, vocês vão fazer aí em casa, né? Tem o texto aí. Sabes que é um huracán? Lê o texto e responda as perguntas. Que é um huracán? E como se forma? Leitura do texto, vamos ler letra A. De acordo com o texto, que relação há entre os ciclones tropicais e os furacões? Por que os ciclones tropicais se formam? O que acontece com os ciclones tropicais quando tocam a Terra? Analisando a frase. Como el aire que se mueve hacia arriba y se aleja de la superficie, queda menos aire cerca de la superficie. Se observa que há verbos regulares e um irregular. A partir desses verbos, explica a diferença entre regular e irregular.
Ok? Você vai pegar o verbo e dizer o que mudou no radical e o outro é regular, que não mudou nada, né? 8. Leu a notícia sobre o furacão mais devastador e responda as perguntas que seguem. Huracán Harvey, mais devastador que Katrina. Depois de ler o texto, vocês vão responder letra A. Quais foram as consequências destruidoras do furacão Harvey e que medida o governo de Houston tomou com relação às dificuldades depois do furacão? O que fez o governo americano para ajudar a reparar o estado do Texas? Na frase Abbott pide ajuda do governo para reparar seu estado. Há um verbo irregular no presente indicativo. Identifique e explique sua irregularidade. Eu quero saber que troca ocorreu. Foi por IE, ou por UE, é por I, inclusão do ZC. Vocês vão identificar o verbo aí. Na próxima página, vocês vão ler esse texto para as questões de 9 a 10. E ela é de marcar, né? Então a gente vai ficar por aqui, até a questão 10. Valeu, galera, até a próxima!